Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Hoje estou aqui num cenário diferente, estádio do Bayern de Munique, um estádio muito bonito. E esse vídeo, mais do que fazer uma análise sobre o jogo, que eu vou falar um pouquinho do que eu vi na partida, é um vídeo para falar um pouco sobre a experiência de cobrir uma Liga dos Campeões, que eu sei que tem muita gente que tem curiosidade. E hoje eu vou contar um pouquinho dos bastidores dessa cobertura diferente, porque eu estou muito acostumada a acompanhar o dia a dia e os jogos mais intensamente dos times de Madrid, às vezes dos clubes da Espanha, mas para mim é muito diferente fazer a cobertura de dois clubes que eu não sigo no meu dia a dia, né? Que eu obviamente assisto jogos, acompanho, mas que eu não sigo diariamente, e é muito legal poder, às vezes, a gente mudar um pouquinho e ver coisas diferentes e ver como funcionam outros clubes, conversar com outros jogadores é bem bacana. Então eu quero falar um pouquinho sobre a vitória do Bayern de Munique 3-1 para cima do Chelsea, mas também trazer um pouquinho de bastidores para vocês. Antes de mais nada, para todo mundo que está por aqui e ainda não está inscrito no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like e, claro, sempre os comentários de vocês por aqui. Ficou meio estranho esse corte, mas me ligaram no meio da gravação e eu gostei tanto da introdução que eu mantive ela, e agora vou falar sobre o jogo, um pouquinho sobre o jogo, e depois vou falar todos os bastidores que eu queria comentar com vocês. O Bayern de Munique venceu o Chelsea por 3-1 em um jogo muito bom do Bayern de Munique, que tem as ideias muito claras, que o Kompany sabe o que quer fazer, que tem um elenco com muitas peças que já estavam no Bayern de Munique e algumas que foram chegando para agregar, como é o caso do Luiz Dias. E um Bayern de Munique que, como sempre fala Arthur Quesada, que é o grande especialista em Bayern de Munique, tem um problema que é o fundo de armário curto, cobertor curto, e vamos ver como é que isso pode afetar no decorrer da temporada. Mas a verdade é que o Bayern de Munique começa muito bem a Liga dos Campeões e mostrando por que é um dos favoritos, um dos candidatos nesse momento a conquistar a Liga dos Campeões. Claro que tem muita água para passar embaixo dessa ponte, mas nesse momento a gente pode tratar o Bayern sim como um dos favoritos. Cara, ver Harry Kane jogar é realmente um espetáculo. Ele joga e faz jogar. É um camisa 9 que sai muito da área, que constrói. O cara tem 10 gols e 3 assistências em 6 jogos na temporada. São números absurdos, mas quando tu vê o Harry Kane jogar, tu entende o porquê os números são absurdos, né? Eu acho que eu compararia ele bastante com o Benzema, que era um cara que tinha também essa característica. No começo da carreira do Benzema, nem tanto. Acho que o Harry Kane, a carreira dele é mais construir e finalizar. Mas o Benzema, com o decorrer do tempo, se transformou nesse jogador. E, cara, é um espetáculo. Ver o Harry Kane jogar realmente é um espetáculo. O Bayern de Munique, que, enfim, trouxe peças que agregaram. Vamos ver como é que vai ser o decorrer da temporada, porque dentro da Bundesliga parece que não tem rival para o Bayern de Munique nessa temporada. Mas é um time que tem as ideias muito claras do que quer fazer. O Chelsea é um time que surpreendeu muito no Mundial de Clubes, né, ganhando o título, fez uma grande final de Conference, venceu o Betis, principalmente fazendo um grande segundo tempo. É um time que também tem algumas peças que já estão entrosadas dentro da ideia do Maresca, mas que chega muito e chegou muita gente nova que precisa também se adaptar ao que o Maresca quer, ao entendimento do que esse Chelsea pode oferecer. É um time muito intenso, que vai muito para o combate, mas que eu ainda acho que falta aprimorar ideias, né? Tem jogadores de muitíssima qualidade, Cole Palmer joga pra caramba, o João Pedro é um baita de um jogador. Hoje é verdade que a bola não chegou tanto nele, porque o Chelsea no primeiro tempo conseguiu até acertar alguns contra-ataques, mas praticamente não teve a bola. O dono do jogo foi o Bayern de Munique, em casa normal. O Bayern domina tudo, eu digo que é o bicho-papão da fase de grupos da Champions, porque realmente vence praticamente todos os jogos na fase de grupos, agora a fase de liga aqui no seu estádio, e domina os jogos, controla as partidas em casa. E o Chelsea, no que tem de melhor, que talvez ainda seja o ser combatível e o contra-ataque, faltou finura nisso aí, né? Acho que foi um jogo abaixo, talvez, dos volantes do Chelsea, Caicedo errando, o Enzo não entregando tudo que pode, porque é um baita de um jogador também. Mas também eu acho que é tempo, né, para esse Chelsea também se adaptar às peças, para ter um entendimento maior. Acho que isso pode levar certo tempo. Mas assim, foi um grande jogo de futebol e o Bayern de Munique mereceu ganhar. E a gente, claro, que espera mais do Chelsea. Destacar do Chelsea, obviamente, porque a gente estava de olho aqui nas estreias dos brasileiros. Vimos a estreia do João Pedro, que foi titular, a estreia do Andrei Santos, que entrou na segunda parte, e a estreia do Estevão, que teve minutinhos, os primeiros minutos dele na Liga dos Campeões, ainda para um jogador muito jovem. Foi um muito bom jogo e merecida a vitória do Bayern de Munique, que eu digo de novo, mostra porque é um dos favoritos nesse momento e grande candidato
nesse momento, né? Já veremos no restante da temporada para ganhar a Liga dos Campeões. Mas, como eu disse para vocês, eu queria contar um pouquinho como é que é cobrir uns times que a gente não está acostumado, né? Porque eu sigo muito os clubes espanhóis, os times de Madrid, então não estou muito acostumada a fazer jogos fora, e para mim foi uma experiência incrível poder estar nesse jogo. Estudar times diferentes, porque eu tive que estudar como é que jogava o Chelsea, tive que estudar como é que jogava o Bayern de Munique, estudar jogadores que eu não estou tão acostumada e ter a possibilidade de vê-los logo em campo, poder realmente, tudo que o Arthur fala do Harry Kane é verdade, tudo que o Fred fala do Cole Palmer é verdade. Eu não estou acostumada a ver os caras tão de perto e assim, realmente incrível. E a oportunidade de conversar depois com esses protagonistas, né? A gente falou para a TNT com o Harry Kane. Eu ainda tenho alguma dificuldade de entender um pouco o inglês dele, porque é realmente muito fechado, mas super simpático o Harry Kane, e elogiou muito o João Pedro, que sempre fala, né, que o Harry Kane é uma das inspirações dele. Depois conversamos também com o Luiz Dias, também super simpático, um cara que parece que encaixou, né, nesse Bayern de Munique. Que diz que ano de Copa do Mundo a gente sempre fica, né? Pô, os caras trocam de time e tal, não se arrepende de ter feito a troca do Liverpool pro Bayern de Munique. Conversamos também com o Garnacho, o jogador do Chelsea, que saiu há pouco tempo do Manchester United pro Chelsea, também está tentando encontrar aí o seu espaço. E aí, claro, a gente fica ansioso para falar com os brasileiros, né? E aí o Chelsea tem toda uma organização, os clubes da Europa têm organização, eles dividem que jogadores vão falar cada dia, então não todos os dias falam todos os jogadores. E no jogo de hoje não tinha nenhum brasileiro previsto para falar, então a gente fez as nossas entrevistas na área de entrevista e depois fomos para a zona mista. E aí o João Pedro atendeu a gente, conversou com a TNT também, foi bem bacana poder... sempre... Eu digo que eu fico muito emocionada quando eu vejo os brasileiros estrearem na Champions, porque eu acho que para quem gosta de futebol, poder estar aqui trabalhando nessa competição é um negócio absurdo. E para quem joga futebol, estar jogando essa competição tem que ser um negócio absurdo. E quando a gente vê os meninos que começaram a jogar bola porque queriam jogar bola, e as meninas, porque a gente também cobre a Champions feminina, e de repente estarem jogando essa competição, estarem estreando nessa competição, eu fico muito emocionada e eu acho incrível. Então, para mim, foi muito legal poder colocar ali um check na minha história, que o primeiro jogo do João Pedro na Champions eu vi, o primeiro jogo do Estevão na Champions eu vi, o primeiro jogo do Andrei Santos na Champions eu vi. E eu acho incrível, realmente. São histórias que estão só começando. A história do João Pedro está só começando. A história do Estevão está só começando. A história do Andrei Santos dentro do Chelsea está só começando. Então, são histórias que estão começando, e a Champions ela tem uma coisa que é incrível, que todos os anos ela nos entrega histórias incríveis. E isso vai continuar acontecendo. A gente vai, e o Brasil é um país produtor de jogador de talento absurdo, então vai continuar tendo jogador estreando na Champions. Afortunadamente, por muitas e muitas temporadas, a gente espera, e eu espero poder estar para poder contar essas histórias. Porque mesmo que o Chelsea tenha perdido, o João Pedro estava muito feliz de ter pela primeira vez parado ali, escutado o hino da Champions, porque é a realização de um sonho. Os caras começam, as meninas também começam a jogar muito, as meninas têm um caminho diferente e muito mais longo, mas se começa a jogar futebol com o objetivo de um dia poder viver isso, né? Então é muito especial para eles, e a gente poder estar aqui, poder contar isso para quem está lá tão longe também é especial. Então fazer essa cobertura foi muito legal. O estádio do Bayern de Munique é incrível, assim, a torcida faz um barulho absurdo, o estádio é lindo, é tudo super organizado, é muito fácil para trabalhar, a internet voa, é muito, muito, muito legal. E para mim, assim, essa temporada, acho que de todas, eu estou entrando na minha 10ª temporada, eu quero aproveitar e curtir, ter a possibilidade de estar aqui. Agradeço sempre a TNT Esportes por confiar em mim, por estar aqui, mas quero aproveitar também, porque assim, eu sei que muitos que estão aí assistindo também têm esse sonho, e eu sempre digo sonhem, porque eu não sonhava, não me arriscava a sonhar, não sei nem como é que eu vim parar aqui, mas sonhem porque, cara, é incrível. Dormi muito pouco de ontem para hoje, mas valeu a pena por poder estar perto dos caras, por poder pelo menos dar um abraço, porque eu não consegui falar com todo mundo, enfim, por diferentes circunstâncias, mas poder falar, pô, voa, nossa, tô super na torcida, porque eu tô na torcida por eles. Eu quero que os brasileiros brilhem muito. Esse ano é um ano muito importante para nós, e tomara que dê tudo certo.
Mas enfim, foi muito legal fazer essa cobertura e tomara que eu possa fazer alguns outros jogos assim também, pra gente aproveitar também jogos diferentes, estádios diferentes, com times diferentes. Foi muito legal cobrir o Chelsea, todo mundo super simpático, a galera do Bayern também. E enfim, devolvendo o Chelsea para o Fred Caldeira, devolvendo o Bayern de Munique para o Quesada quando ele puder, porque agora ele está na tarefa do Barcelona também. E agradecer sempre o TNT Esportes por proporcionar isso aqui pra gente, que é realmente um negócio incrível. E nada, essa semana voltarei com mais vídeos aqui no canal, com certeza. E eu quero mandar um beijo pra todo mundo, agradecer a todos que estão aqui. Se vocês ainda não estão inscritos aqui no canal, se inscrevam, deixem um like, os comentários. E claro que eu volto nos próximos dias com muito mais vídeos aqui pra vocês. Um beijo pra todo mundo.